Bom dia, pessoal. Vamos hoje para o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 3 se chama Há muitas moradas na casa do meu Pai. Vamos fazer uma prece, então, para iniciar. Vamos asserenar as nossas emoções, aquietar os nossos pensamentos, para que possamos nos concentrar perfeitamente nessas mensagens tão edificantes e tão maravilhosas que o Evangelho nos traz. Que nós possamos absorver profundamente e dessa forma possamos efetivamente transformar as nossas vidas e não apenas acrescentar conhecimentos intelectuais. Que nós possamos, Senhor, estar abertos para receber em forma de luz as palavras de Jesus. Que assim seja. Vamos lá, então. Há muitas moradas na casa do meu Pai. 1. Ai, gente, nós já fizemos o item 1, agora nós vamos, o item 1 e 2 já foi, agora nós vamos para o item 3. Então, o capítulo é o mesmo, capítulo 3, e o item é o 3, diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos Espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Dentre eles, há os que ainda são inferiores à Terra, física e moralmente. Outros são do mesmo grau e ainda há outros que são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente. A vida moral é quase inexistente. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, aqui nós estamos vendo que, além da evolução individual de cada um de nós, que quanto mais nos desapegamos da matéria, mais nos afinizamos à vida espiritual, mais evoluímos, assim é com os mundos também. Então, os mundos também estão em evolução. Inclusive, agora o planeta Terra está passando por um momento de transição. É uma transição planetária. Está mudando de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que é um pouco acima do mundo de provas e expiações. E é por isso que nós estamos vendo tanto convulsionamento, vamos dizer assim, tantas coisas acontecendo, tantas mudanças, tantas dificuldades, porque é natural de uma transformação acontecer todos esses conflitos, né, que estão acontecendo. Para que haja a evolução, é necessário que haja toda essa turbulência que está acontecendo. Existem estudiosos, existem formas de a gente interpretar a doutrina espírita, o evangelho, que demonstram que, dependendo das nossas atitudes, talvez, né, se nós tivéssemos agido, nós, humanidade, tivéssemos agido de outra forma ao longo da história, ao longo dos milênios, se nós tivéssemos evoluído de uma forma assim, que não tivéssemos ficado tão apegados à matéria e tão egoístas, nós talvez não precisássemos de tanto sofrimento como o que está acontecendo no mundo atual para evoluir. Mas como nós nós nos transformamos em verdadeiros
fontes de egoísmo, vamos dizer assim, no ser humano, foi necessário haver essa... tá sendo necessário tudo isso que está acontecendo no planeta para que essa evolução seja possível. Então, uma grande tempestade para que depois haja algo melhor do que tinha antes, né? E é aquela velha história, se não é pelo amor, é pela dor. O ser humano não teve a capacidade de construir uma vida espiritual, uma vida desapegada da matéria ao longo dos milênios. Então, como a evolução é obrigatória, não tem como fugir, se ela não é pelo amor, ela é pela dor. Então, tá sendo pela dor. Item 4. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, predominando um ou outro, conforme o grau de seu adiantamento. Embora não se possa fazer uma classificação rigorosa e precisa dos diversos mundos, podemos, considerando-se sua situação, destinação e características mais acentuadas, dividi-los de uma maneira geral. Então, quer dizer, essa divisão que vai falar agora, ela é mais didática, porque não tem como você falar assim... É a mesma coisa uma pessoa. Não tem como você falar assim, esse tá num nível inferior, esse tá num nível intermediário mais pro mal, esse nível intermediário mais pro bem, esse nível superior. Assim, definir, nesta data a pessoa se transformou numa pessoa mais evoluída. Não é assim que a coisa acontece. Vai se transformando aos poucos e essa divisão, essa classificação que vai dizer agora, ela é mais por uma questão didática para a gente compreender como que funciona mais ou menos essa evolução do planeta. E essas características, né, essas categorias de mundos habitados. Então, dividi-los de maneira geral desta forma: mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana. Então, quando o espírito ele é criado e ele passa a encarnar no mundo material, ele vai primeiramente para esses mundos primitivos, que é o mundo onde tem os homens das cavernas, vamos dizer assim, né? Onde se dão as primeiras encarnações da alma humana. Segundo, mundo de expiações e de provas, onde o mal predomina. Nós estamos na segunda categoria. Nós avançamos um degrau só na escada depois de termos deixado de ser mundo primitivo. Nós, do planeta Terra, estamos vivenciando o mundo de provas e expiações nesse momento. O próximo passo, que é o que nós estamos nos transformando, mundos regenerados, onde as almas que ainda vão expiar buscam novas forças, repousando das fadigas da luta. Então ainda é um mundo assim mais tranquilo, né? O mundo de regeneração, mais tranquilo, mais calmo, onde existe a possibilidade de repousar das fadigas da luta que vem das nossas encarnações nos mundos primitivos e mundos de provas e expiações. É uma verdadeira luta, não é fácil ser encarnado nesses planetas. Então, a gente, depois de passar por tudo isso, a gente começa a encarnar em mundo de regeneração, que é um pouco mais tranquilo, que é um pouco mais calmo, que a gente pode... O próprio nome dele diz, é regeneração. É como se fosse a recuperação depois de uma doença, né? Que você ainda fica... Você não tá em repouso... Você não tá em repouso total, mas você tá naquela situação assim de... Ainda tá cansado, ainda precisa de cuidados, ainda não pode sair aí e enfrentar uma nova batalha. Então, tá descansando, se recuperando das batalhas anteriores que foram nos mundos de primitivos e de provas e expiações.
Então, as pessoas, né, os espíritos que encarnam nos mundos regeneradores, tá? É o nome correto. Ou seja, um espaço, um local de regeneração. Quem vai se regenerar somos nós, o mundo é regenerador. Repousando das fadigas da luta. Então, quem encarna no regeneração está fazendo isso. Aí o próximo, mundos felizes, onde o bem supera o mal. E aí vem os mundos celestiais ou divinos, que são moradas dos espíritos puros, que já avançaram muito, né, nessa caminhada de evolução. Onde reina exclusivamente o bem. Que maravilha, hein? Imagina que beleza que deve ser um mundo desse. Nós saberemos, estaremos lá um dia. A Terra permanece a categoria do mundo de expiações e provas, e por isso o homem é alvo de tantas misérias. É por isso que a gente vê tanta doença, tanta dor, tanta fome, tanto desespero, tanta tristeza, suicídio, depressão e tudo de mal que a gente vê. É por causa do nível evolutivo em que estamos e que o nosso planeta está, né? Mas é o que eu disse, a evolução é obrigatória, não tem como você não evoluir. Mesmo que você fale, eu não quero evoluir, vou ficar aqui parado, não vou evoluir. Não tem jeito, não tem jeito, é compulsório. Então, se é assim, nós estaremos logo, logo num mundo de mundos regeneradores, que é a própria Terra que está se transformando. Depois nós estaremos nos mundos felizes e depois nos mundos divinos. Isso é certeza. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados indefinidamente a ele e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Quer dizer, a gente está encarnado no planeta Terra. E provável que a gente continue nas próximas encarnações encarnando aqui, e provável que nas encarnações anteriores nós também estivemos aqui na Terra. Mas não é impossível você encarnar em planetas diferentes. Uma encarnação na Terra, outra em outro planeta. Quando atinge o grau máximo de adiantamento, no mundo em que vivem, passam para o outro mais avançado. Então, quer dizer assim, nós estamos agora no mundo de provas e expiações. Vamos supor que um de vocês ultrapasse essa etapa antes do resto do planeta. Antes do planeta em si ultrapassar essa fase. Então, você já não precisa mais passar por provas e expiações. Você já ultrapassou essa fase. Então, só que o planeta ainda está nessa fase. Então, você pode encarnar em outro, tá? É isso que está dizendo aqui. Quando atinge um grau máximo de adiantamento no mundo em que vivem, passa para um outro mais avançado e assim sucessivamente, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São de igual modo estágios em cada um dos quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Então, as lições, vamos dizer assim, que a gente aprende são proporcionais àquilo que nós precisamos nesse momento vivenciar para crescer e aquilo que a gente aguenta também. Aquela história de que Deus dá o frio conforme o cobertor, é isso. De que as provas e expiações pelas quais nós estamos passando nesse momento das nossas vidas, além de serem necessárias, são exatamente do tamanho que a gente aguenta. Depois eu vou arrumar esse quadro aí que tá torto. Então são exatamente do tamanho que a gente aguenta, tá? Para eles é uma recompensa passar para um mundo de uma ordem mais elevada, como é um castigo
prolongar sua permanência em um mundo infeliz, ou ter que reencarnar num mundo ainda mais infeliz do que aquele que são forçados a deixar, por terem persistido no mal. Então, terem que... então o final aqui fala daquelas pessoas... Porque antes estava falando de quem atinge o grau máximo que é possível naquele mundo e passa a encarnar num mundo superior, né? E depois fala aqui, aquele que não acompanha, que é ao contrário, não acompanha essa evolução, ele tá mais devagar, o mundo evoluiu para um mundo melhor, para um mundo de um nível superior, mas a pessoa ainda não. Daí o que acontece? É como se ela fosse exilada. Ela é exilada daquele planeta e passa a viver num mundo inferior. E aí é um castigo, é tido como um castigo. Mas não é nada mais do que a própria pessoa causou, né? Porque ela não acompanhou, ela insistiu no egoísmo, na maldade, no materialismo. E aí ela acaba não sendo mais compatível com o nível do planeta quando o planeta evolui. E aí ela tem que ir para um outro mundo inferior. Então, é muito interessante, eu acho muito interessante. Uma coisa que me deixou impressionada quando eu comecei no Espiritismo foi essa questão dos mundos, de que, sim, esse negócio de que existe ou não existe vida em outro planeta? Sim, existe. Existe. E faz sentido total, né, gente? Pra que ia existir essa enormidade de trilhões, zilhões de planetas, de estrelas, de sistemas solares? Muito, 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 muito mais do que a gente sabe. Pra nada, pra ter vida só no planeta Terra, não faz o menor sentido. Não é verdade? Vamos para o item 6, gente? Tô animada aqui com esse assunto. Destinação da Terra, causa das misérias humanas. Muitos se surpreendem por encontrar na Terra tanta maldade e paixões terríveis, tantas misérias e doenças de todas as naturezas. E concluem disso que a espécie humana é algo muito triste. Eu mesmo já pensei isso antes de conhecer o Espiritismo, que me trouxe uma nova visão. Mas antes eu pensava muito isso. Pensava, gente, que tristeza que é esse mundo, que dor, que... Eu tive depressão por causa disso, de olhar e achar que não existia justiça no mundo. Foi o Espiritismo que me trouxe verdades, que me fez encarar de outra forma, principalmente por causa da reencarnação, que me mostrou que a existência humana não se restringe a uma vida. Eu não sou para sempre a Ana Paula. Eu já fui outras pessoas e eu serei outras pessoas em outras encarnações. E uma vida é consequência. Eu vivo hoje consequências do que eu fui no passado, boas e ruins. Tanto que eu fui nesse passado dessa encarnação, como principalmente o que aconteceu em outras encarnações. E essa encarnação é uma oportunidade que a gente tem de vivenciar aquilo que a gente precisa para compensar os erros que a gente fez no passado. Então, essa visão, esse entendimento da reencarnação fez com que eu deixasse de ter... Tô contando isso porque eu acho que isso pode ser interessante para outras pessoas que podem estar nessa situação que está dizendo aqui. Que esse entendimento mudou a minha visão da vida e me tornou possível a minha felicidade, o meu viver feliz, viver com mais tranquilidade, sem desespero, sem depressão. A cura da depressão veio por causa disso. Então, retomando aqui. Muitos se surpreendem por encontrar na Terra tanta maldade e paixões terríveis,
tantas misérias e doenças de todas as naturezas, e concluem disso que a espécie humana é algo muito triste. Este julgamento origina-se de um ponto de vista limitado e dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas somente uma pequena fração dela. De fato, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo. Então, quer dizer, a gente toma aqui a humanidade da Terra, a gente olha ao nosso redor e às vezes a gente vê muita coisa triste, muita coisa feia, que a gente fica indignada às vezes com o que a gente vê, que a gente pensa, nossa, a humanidade está muito... tá destruída, a humanidade não tem jeito. Só que humanidade, nós estamos enxergando isso aqui, ó, humanidade do planeta Terra. A humanidade está em zilhões de moradas neste universo. Então, não tá tudo perdido, não tá tudo fora de controle, é só um pedacinho, é só uma fasezinha tão pequeno nesse momento que a gente passa no planeta Terra, perto da eternidade. Nós somos espíritos imortais. Nós não morremos. O que morre é o corpo. Então, se a gente não morre, e a nossa vida é eterna, significa que esse pedacinho aqui que a gente está vivendo, que às vezes a gente faz um drama, não no mau sentido, mas é dramático mesmo viver no planeta Terra nesse momento, encarando isso como se fosse a única verdade, a única realidade, a única oportunidade, a único tudo, a única vida. Quando a gente encara dessa forma, é desesperador. Só que não é assim. Existe muito, muito, muito mais além disso. Então, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo. Pois bem, o que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Bem menos do que a de um lugarejo em relação a uma grande nação. Menos do que uma vilazinha pequena em relação ao Brasil inteiro. Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente, se levarmos em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Destinação da Terra é o quê? Provas e expiações. Estamos aqui para vivenciar provas, para ver se a gente passa nessas provas, para ver se passando na prova a gente evolui, ou expiar, que significa pagar dívida. Compensar erros do passado. Então, gente, não ia ser muito fácil mesmo, né? Não é fácil, mas é maravilhoso, porque é oportunidade. Imagina se você tem uma dívida e aí o credor fala assim pra você, não quero mais receber. Significa que você vai ficar com aquela dívida para o resto da vida. Isso não é bom. Agora, se ele te fala assim, eu vou te dar a oportunidade de pagar. Pode pagar. Pode pagar aí em prestações, pode pagar conforme a sua capacidade, porque Deus dá o frio conforme o cobertor, não é? Pode ir pagando aí aos poucos. Não é uma ótima oportunidade? Então, quando você encara a vida por esse ângulo, que é muito mais do que isso aqui que nós estamos vivenciando nesse momento, você vê que é uma oportunidade. E é tudo de bom. Não tem nada de... Claro que é triste, né, gente? Triste, é difícil, é revoltante muitas vezes, mas nós não podemos nos deixar levar. Nem pela revolta, nem pela tristeza, nem pelas coisas que estão... Pelo sofrimento. Nós não podemos nos deixar levar. Nós temos que encarar como sendo um momento de sofrimento muito pequeno em relação a toda a eternidade que nós temos para viver. É como se você vai lá tirar sangue para fazer exame. Você sabe que você vai levar uma picadinha que vai doer. Você vai levar aquela picadinha, vai doer, mas você sabe que você precisa passar por aquilo para poder tirar o sangue, para poder fazer o exame. É a mesma coisa. Você precisa passar por esse momento de dor aqui, porque é por um bem maior.
a sua própria evolução. Faríamos uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade se apenas nos julgássemos pela população dos bairros pobres e humildes. Então, quer dizer, é como se a Terra fosse um bairro pobre e humilde dentro do universo. Então, só que então a gente não pode olhar o bairro pobre e humilde e falar que a cidade inteira ou o país inteiro é assim. Não podemos falar, isso aqui é o espelho do país. Não, existem outros bairros que são diferentes. Então, é a mesma coisa o planeta Terra. É como se ele fosse um bairro pobre e humilde dentro do universo. Num hospital, vêm-se somente doentes estropiados. Numa prisão, vêm-se todas as torpezas e todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes é pálida, fraca e enferma. Pois bem, que se considere a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região doentia, pois ela é, ao mesmo tempo, tudo isso. Então, a Terra é isso aí, gente. Não dava para esperar outra coisa. Não dava para esperar um mar de rosas aqui nesse planeta, neste momento. O que você espera de uma penitenciária, de um subúrbio, de um hospital? O que você espera? O que nós temos hoje na Terra, porque ela é tudo isso. Ainda é. Nossa amada Terra. Então compreenderá, ao mesmo tempo, tudo isso. Então se compreenderá por que as afiliações superam as igrejas. Desculpa, gente, eu li errado. Então se compreenderá por que as aflições superam as alegrias. Olhando por esse ângulo fica fácil entender. Já que não se enviam a um hospital pessoas que estão bem de saúde, nem às casas de correção os que não fizeram o mal. Acontece que nem os hospitais nem as casas de correção são lugares prazerosos. Portanto, do mesmo modo que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, também toda a humanidade não está na Terra. Ora, assim como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpriu a pena, o homem deixa a Terra para mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais ou tenha resgatado as suas penas. Então é isso, pessoal, depois dessa lição maravilhosa que faz com que a gente enxergue as coisas de um ângulo muito maior, muito mais profundo e nos faz entender muito melhor por que tudo isso está acontecendo no planeta. E nos dá esperança e tranquilidade para seguir em frente, para fazer o bem, para pensar, fazer, sentir coisas boas, alimentar coisas boas em nós, não ficar só alimentando tristeza, dor, sofrimento, maldade, egoísmo, nada disso. É natural que venham pensamentos de tristeza, que venham pensamentos negativos, mas eles só continuam se a gente alimentar. Se a gente colocar no lugar deles outra coisa, pensei numa coisa ruim, vou pensar em duas boas agora. Vou me forçar, porque é natural. O natural é cair, né? Para baixo, você solta uma bola, se ela estiver na descida, ela vai sozinha. Na subida, você tem que empurrar para ela ir. Então, é natural, é assim mesmo, gente. Nesse momento, é assim mesmo. Se a gente ficar brigando contra isso, a gente não vai conseguir nenhum resultado. O que a gente tem que fazer é parar de tentar quebrar a parede e sair pela porta. Ou seja, aceitar e viver da melhor forma possível isso que tem para hoje, né? Então, uma boa forma da gente fazer isso é a gente substituir os maus pensamentos por pensamentos positivos, que sempre temos alguma coisa de bom para pensar. Sempre se olharmos ao redor, veremos que a nossa situação está melhor que a de muita gente. Que muita gente gostaria de ter os problemas que nós temos. Muita gente que nos vê chorar pensa, como eu queria ter este problema. E não o problema que eu tenho, que é muito pior. Então, vamos finalizando aqui, agradecendo por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade, por esses ensinamentos tão consoladores e maravilhosos, e que nós possamos colocar em prática
primeiramente junto aos que convivem conosco, com os nossos companheiros de encarnação, e depois também expandir cada vez mais. Que assim seja. Então, pessoal, um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.